Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade? Agora pessoal, nós vamos entrar aqui na retificação de onda completa, tá? E vamos começar então a retificação de onda completa com dois diodos, um transformador, né? Com o nosso center tape, ou center tap, né? Que algumas pessoas falam, né? Center tape, tá bom? Então aqui nós temos uma tensão no primário, nós não temos aqui o center tape aqui, o zero, significa que nós aplicamos aqui direto uma tensão AC aqui, por exemplo, 110 ou 220, né? Depende de qual é a... Vamos supor que seja 220 volts. Tá? Vai ser aplicado então daqui para cá 220 volts. Tá bom? E aí a gente vai ter aqui agora, vamos dimensionar isso aqui, vamos entender os detalhes aí. Bastante coisa aqui, muito boa essa aula, muito importante, tá? Bem conceitual e detalhe, com detalhes. Vamos lá. Pessoal, daqui para cá nós temos o que eu chamei aqui, a gente chamou de tensão S1, tá? 0 até aqui a tensão de pico, tá? Então o que acontece? Quando aqui tiver a tensão de pico, do 0 para cá tiver a tensão de pico, do 0 para cá vai estar a tensão de menos pico, né? Do 0 para cá, tensão de pico. Qual vai ser a nossa tensão de pico, Lênio? Daqui para cá, do 0 para cá. Essa tensão de pico aqui, ó. Esse 0 aqui, ó. Essa referência 0 aqui, ó. É essa referência aqui, ó. Tá? Então, essa referência 0 é essa. Daqui para cá, nós vamos ter a tensão de pico. Vamos ter quanto aí? Vamos colocar a tensão de pico de 10 volts. Vou colocar 10 volts. Eu vou deixar aqui, ó, mais 10 volts. Nossa tensão de pico é 10 volts. Tá bom? Então aqui a nossa tensão de menos pico vai ser quanto? Que vai ser do 0 até o menos pico, né? 0 até o menos pico. Vai ser quanto? Menos 10, né? Menos 10 volts. Portanto, daqui para cá nós vamos ter uma tensão de pico a pico de quanto? Nós vamos ter uma senoide aqui de tensão de pico a pico de quanto? 20 volts. Tá bom? 20 volts. Beleza? Então daqui para cá nós temos uma tensão de pico de 10 volts. Daqui para cá nós temos uma tensão de pico de menos 10 volts. Tranquilo? Muito bem. No momento, então vamos fazer aqui, ó, vamos desenhar aqui a SW1 aqui, primeira tensão que a gente vai encontrar aqui, de 0 até a tensão de pico, é o nosso 10 volts, tensão de pico, 10 volts, nós temos aqui mais 10 volts, tranquilo? Mais 10 volts, legal, depois, quando a gente tiver mais 10 volts aqui, olha que interessante, de 0 para cá é mais 10. Quando a gente tiver mais 10, qual é a tensão que a gente vai ter do 0 da nossa massa até o ponto B? Vai ser os 10 volts menos 0,6, vai dar 9,4. Tranquilo? Beleza. Mas a pergunta que eu vou fazer agora é a seguinte: se a gente tem aqui, ó, uma tensão de 10 volts aqui, do 0 até aqui, no anodo desse diodo, significa que esse diodo vai estar polarizado diretamente. Se ele está polarizado diretamente, a pergunta é, qual que é a tensão que vai ter nesse diodo aí, quando ele tiver tensão de pico aqui? A tensão nesse diodo quando tiver tensão de pico aí. A tensão nesse diodo, quando a gente tiver tensão de pico, vai ser quanto? Lênio, nós vamos ter uma queda nesse diodo, uma queda de quanto? De 0,6, 0,7, a gente considera 0,6. Então, quando tivermos daqui para cá 10 volts, qual que é a queda de tensão nesse diodo aí? Lênio, vai ter 0,6 volts. Legal. Aí eu pergunto para você, nós vamos ter 0,6 volts aqui. E vai ser 0,6 volts daqui para cá? O positivo vai estar aqui ou o positivo vai estar aqui? Desse 0,6. Nós vamos ter mais 0,6. Concorda?
que é a queda de tensão nesse diodo. Daqui para cá temos mais 10. Como a gente vai ter uma queda nele de 0,6, significa que esse lado do diodo aqui é mais positivo que esse lado dele. Portanto, a queda de tensão mais positiva vai estar aqui. Então a setinha para cá, ó, vamos ter 0,6 volts em cima desse diodo aqui. Qual a tensão então que nós vamos ter em cima de D1? GD1 vai ser quanto? Quando nós tivermos 10 volts aqui, quando tivermos 10 volts, qual que vai ser a tensão em cima do VD1? N. Cara, essa aí eu matei fácil, né? Peraí, deixa eu puxar aqui, ó. Vou puxar o banquinho para mim aqui do lado, pessoal. Para eu fazer um risquinho aqui pra gente aqui, ó. Já vou mostrar. E a gente colocar exatamente aqui na mesma, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vai ficar a mesma fase. A gente diz assim, vai estar fasado. A hora que tiver lá o positivo lá, vai ter o positivo aqui também, ao mesmo tempo. Vou pegar mais uma. Aí que eu já vou mostrar aí, ó. Rapidão. Isso. Vamos lá. Então, qual é tensão daqui para cá, 10 volts. VS1 é quanto? 10 volts. Qual é a tensão, queda de tensão em cima do diodo? N vai ser 0,6 volts em cima de D1. Queda no diodo, 0,6 volts. Olha isso. 0,6 volts. 0,6 volts em cima do diodo. Beleza? No osciloscópio vai ficar mais bonito ainda, né? Calma que tu vai chegar lá. Né? Então 0,6 em cima do diodo. Maravilha. Se a gente tem 0,6 em cima do diodo, eu te pergunto, vai ter corrente aqui pelo circuito? Lênio, vai ter corrente aí. Da onde para onde? Olha só. Olha da onde para onde. Se aqui a gente não tem 10 volts positivo, então significa que o nosso transformador está gerando o positivo aqui. A fase dele aqui, ó, o positivo aqui, ó, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos dizer que o positivo do transformador está chegando aqui, ó. Ele está aqui, ó. Essa fase aqui. Significa que aqui nós temos, então, nós temos aí o nosso 10 volts. E em cima do diodo tivemos o que? O 0,6 volts. Qual que é a corrente do circuito? Lênin vai ter assim, ó. Vai vir uma corrente positiva para cá. Vai passar pelo diodo. Certo? Isso. Essa corrente vai vir para cá. Vai passar pela carga, porque aqui é positivo. Só que agora aqui é 9,4. Do 0 para cá é 9,4. Qual é a tensão que está em cima desse resistor aí? 9,4 volts. Porque tem a queda em cima do diodo. 10 menos 0,6, 9,4. Então a corrente, ó, positivo, passou, chegou aqui. Olha só, vamos por enquanto deixar a carga. A gente sabe que a corrente vai passar pela carga e vai vir aqui para o zero de novo. Mas vamos continuar aqui. Positivo vem, caiu 0,6. Será que a corrente faria esse caminho aqui, ó? Por que a corrente não faz esse caminho aqui, ó? E faz só esse caminho aqui, ó? Por que a corrente faz só esse caminho e ela não faz esse caminho aqui? Vamos avaliar? Vamos lá. Aqui não é 10 volts? É 10 volts. Olha o que eu vou fazer. Vou fazer aqui embaixo. Olha que bonito isso, gente. Coisa linda isso. Olha isso. Eu vou pegar aqui, ó, esse zero aqui, tá bom? Começar aqui, ó, começa a fazer aqui assim, ó, uma bobina aqui, a bobina, vem para cá, tem o nosso diodo, D1, tô vindo para cá agora, esquece por enquanto lá, D1 tá vindo para cá, tô descendo, tô chegando aqui nesse diodo aqui embaixo, aqui, ó, esse diodo aqui, do diodo eu venho para cá, encontro a bobina, e aqui no meio dessa bobina a gente tem o zero, tá bom? D1 e D2, tá pegando certinho aí, né? Tá. D1 e D2, esse aqui é o nosso D1, esse é o nosso D1, esse é o nosso D2. Olha o que está acontecendo, pessoal. Daqui para cá a gente está dizendo que tem quanto? Tem 10 volts aqui, ó, mais 10 volts. Ó, mais 10 volts daqui para cá, mais 10 volts daqui para cá. Legal.
Se tem mais 10 volts do zero para cá, tem mais 10, qual que é a tensão que tem do zero para cá? Menos 10. Aqui tem menos 10 volts. Menos 10. Daqui para cá tem mais 10. Daqui para cá tem menos 10. Não é isso? Exatamente. Então aqui tem quanto desse lado aqui? Está o semiciclo negativo aqui, ó. Tem menos 10 volts aqui. Legal. E do outro lado tem quanto? Do outro lado, daqui para cá, tem 9,4. Então aqui tem 9,4 volts. Daqui para cá tem 9,4. Está passando de outro. Legal. A pergunta é, se então aqui tem quanto? Da massa para cá tem quanto? 9,4 volts aqui. Daqui para cá tem quanto? 9,4. É a mesma coisa aqui, 9,4. E daqui para cá tem menos 10. Pergunta é, esse diodo aqui está deixando passar a corrente aqui? Não, né? Porque desse lado aqui tem 9,4 e desse lado aqui tem menos 10. Esse diodo está funcionando como uma chave aberta. O diodo de baixo está funcionando como uma chave aberta. É esse cara aí, ó, chave aberta. E a pergunta é, quando esse diodo aqui estiver conduzindo, sobre ele vai ficar 0,6. E a pergunta que eu te faço, qual que é a tensão que você vai encontrar em cima desse diodo de baixo aqui agora? Qual que é a tensão que você encontra daqui para cá, quando esse diodo está conduzindo aqui? A corrente está vindo para cá, ó. A corrente vem para cá, aí cai para 9,4, passa pelo resistor e fica aqui, vem para cá para o zero, torna zero de novo. Certo? Olha lá, ó. Exatamente isso, ó. Como está aqui, ó. Aqui não é a massa? É a massa. Ó, sai do zero, sobe, chegou na tensão de pico, 10 volts. Passou pelo diodo, 9,4. O que acontece? Chegou na tensão de pico de 10. Vai passar pelo diodo, tá 9,6. A tensão começa a cair. A corrente está vindo para cá, ó. Certo? Passou pelo resistor, né? E a tensão chegou aqui no zero de novo, chegou no zero de novo. Aí o que acontece? A tensão começou a cair. Aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo. Mas esse é outro tempo. Nesse tempo que quando aqui é positivo, por aqui não tem corrente, porque o diodo está aberto. E se desse lado aqui tem 9,4, daqui para cá, e daqui tem menos 10, menos 10 com 9,4 dá quanto? Em torno de 20 volts. Vamos arredondar para 20 volts. Qual que é a tensão que vai ficar sobre esse diodo de baixo aí, quando aquele diodo estiver conduzindo? Menos 20 volts. Olha aqui, ó. Desculpa. 20 volts. 20 volts. Por quê? Vai ser 2 vezes a tensão de pico. Vai ser 2 vezes a tensão de pico. É. Porque esse menos 10 aqui, ó, é o menos 10 daqui. Ó, esse menos 10 que está aqui, é esse menos 10. E aqui do lado de cá está quanto? 9,4. É como se fosse mais 10 volts. Então aqui a gente tem de um lado aqui arredondando para mais 10 e aqui menos 10. Portanto, desse lado aqui a gente tem uma tensão de pico e desse lado aqui nós temos uma tensão de menos pico. Qual que é a tensão que vai estar lá? As duas tensões de pico. Vp vezes 2. Vai dar quanto? 20 volts. Esse diodo vai ficar inversamente polarizado, chave aberta e sobre ele 20 volts. Olha isso. Portanto, qual que é a tensão que vai ficar sobre o diodo aqui? Aqui, ó, vai ficar quanto? Opa! VD ou VD2? Uma coisa aqui. É isso mesmo. É a tensão reversa. Tensão reversa, exatamente. É a tensão reversa, né? Porque ele está polarizado inversamente. Que vai ficar com quanto aqui? Menos 20 volts. Esse diodo vai ficar com nossa tensão aqui de menos 20 volts. A tensão reversa. Um sinal trocado, né? Porque ele está polarizado inversamente. Beleza, pessoal? Bonito demais, né? Tá? Já vamos inverter o semiciclo. Tá? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito cheia a luz. Tá?
Beleza? Muito bom. Menos 20 volts, então, que é, ou seja, 2 vezes a tensão de pico, só que negativo, porque ele está polarizado inversamente. Beleza? Muito bem. Qual vai ser o valor da tensão da carga, pessoal? VL. Qual vai ser a tensão da carga? No semiciclo positivo aqui, quando tiver tensão de pico aqui, qual o valor que a gente vai ter? Ó, 0. Esse 0 é o mesmo desse. Então a gente quer saber qual o valor da tensão nesse ponto aqui. É os 10 menos os 0,6, vai ser quanto? 9,4. Tensão de carga na carga vai ser quanto? 9,4 volts. 9, vou colocar aqui, ó. 9,4 volts. Beleza, pessoal? Tensão de pico, 10 volts. Queda de tensão no diodo, 0,6. Tensão de pico, tensão em cima do VD2. É a tensão de pico vezes 2. No caso, fica a tensão negativa, porque ele está polarizado reversamente. Menos 20 volts. Menos 20 volts sobre ele. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Enquanto no diodo VD2, enquanto no diodo D2, né, a tensão está inversa sobre ele, com 2 vezes a tensão de pico, em cima do diodo que está conduzindo tem 0,6, olha lá, 0,6 em cima do D1 e 20 volts negativo em cima do D2. Tranquilo? Muito bom. E qual ficou a tensão em cima do VS2? VS2 vai ser quanto? Quando a gente tiver 0 até 10 volts no VS1, que é a tensão de pico, daqui para cá no VS2 vai ser o quê? Vai ser inversa, a tensão negativa. Então, quando vai ser aqui? Menos a tensão de pico. Aqui, ó. Aqui vai estar menos a tensão de pico. Que vai ser quanto? Menos 10 volts. Tá? Aqui vai ser o menos 10 volts. Mais 10, menos 10. Mais 10, menos 10. VD1. Ah, eu marquei errado, né? Eu marquei errado, né, pessoal? Esse aqui é o VD2, eu fiz errado, né? O VD1 é que está com... Desculpa, viu? É o VD1, né? O VD1 que está com 0,6, tá? Só dei uma colocada aqui. E o VD2, isso, aqui tá certinho. Ah, oh, não, desculpa, pessoal. Estava certo, é que eu me enrolei no desenho aqui mesmo. E desculpa, pessoal. Desculpa. Vamos lá, aqui, ó. O VS2 aqui é negativo, ó. Tensão negativa. Isso. O VD1 está com 0,6 e o VD2 está com menos tensão de pico. Tranquilo? Muito bem. E a tensão na carga? 9,4 volts. E o sentido da corrente daqui para cá. Ó, positivo, 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 vou pro zero. Chegou no zero, chegou, ó. Sai do zero. Chegou positivo, positivo. Passa pelo diodo, passa pelo resistor, vem para zero. Vai inverter agora, vai ficar negativo. Negativo aqui, ó, aqui agora vai ficar negativo. Menos 10 volts aqui. E aqui embaixo agora vai ficar como? Aqui embaixo agora vai ficar o quê? Esse cara aqui, ó, mais 10 volts. Agora nós vamos ter aqui 10 volts. Pergunta, mais 10 volts, mais 10 volts. Daqui para cá tem quanto? Mais 10. Ou seja, daqui para cá tem quanto? Mais 10, porque essa aqui, essa referência é a mesma dessa. A mesma massa, o mesmo terra. Então daqui para cá dá quanto? Dá 0. E daqui para cá agora dá quanto? Dá mais 10. Se daqui para cá mais 10, daqui para cá tem quanto? 9,4. 10 menos 0,4. Ou seja, de novo 9,4. Olha só. Primeiro semiciclo positivo, a corrente passou por aqui, veio para cá, ficou 0. Agora aqui ficou positivo. A corrente vai continuar passando pelo diodo e vai estar positivo aqui também, ó. E volta para 0 e inverte de novo aqui para positivo. Olha isso. Positivo, passa pelo resistor, vem para 0, chega aqui e inverte. Agora aqui vai ser positivo.
para cá, passa pelo resistor, volta. Aqui agora vai ser positivo. Passa pelo D1, passa pelo RL, vem para 0, né? E agora inverte, aqui vai ser positivo. Pergunta, quando aqui tiver positivo, vai conduzir daqui para cá. Quando esse diodo estiver conduzindo agora, a queda de tensão sobre ele vai ficar quanto? 0,6 volts. A queda sobre ele. E qual que é a queda de tensão que vai estar sobre outro diodo? Tensão reversa. De quanto? Mesma coisa. Aqui, ó. Tensão reversa em cima do outro diodo agora. Que é a tensão de pico. Beleza? Que é em cima de quem? Agora em cima do VD1. Né? Que nesse caso lá, ó, olha aqui, ó. VD1, VD2. Agora o VD1 está com a tensão reversa sobre ele. De quanto? Menos 20 volts. Porque inverteu agora aqui, ó, desse lado, está positivo. O que está vindo positivo está aqui, ó, do 0 para o positivo. 10 menos 0,6 ficou positivo aqui. Então isso aqui tudo ficou positivo. É como se tivesse 10 volts aqui, se fosse um diodo ideal, se não tivesse perda. Então aqui seria 10 volts. 10 volts e menos 10. Por quê? Porque aqui agora, daqui para cá é menos 10. E daqui para cá é mais 10. Qual é a tensão que ficou nesse cara aí? Menos 20. Tensão reversa. Beleza? E qual que ficou a tensão em cima do D2? Menos 0, ficou 0,6 volts. 0,6. Beleza? 0,6 em cima do D2. Tensão reversa no VD1. 0,6 no D1. Tensão reversa no VD2. De quanto? Valor de 2 vezes a tensão de pico. E agora, o que ficou a tensão em cima da carga? Bom, daqui para cá não é 0, não é mais tensão de pico? É, mais tensão de pico. Tensão de pico? É. Qual a tensão que vai ficar aqui? Tensão de pico também menos 0,6. Então, em cima da carga fica quanto? Bom, daqui para cá dá 10 volts. Ou seja, daqui para cá é 10 volts, a mesma coisa. Daqui para cá vai dar quanto? 10 volts menos 0,6. Qual a tensão então que vai estar aqui? Aqui vai estar os 9,6. Mais 9,4, aliás. 9,4. Mesma coisa, 9,4. Atenção na carga lá. Coisa linda, né, gente? Tá vendo? Quando esse cara tiver positivo, D1 fica polarizado diretamente. D2 reversamente. Tensão reversa sobre ele. Beleza? Beleza. Deixa eu colocar aqui agora o semiciclo negativo, né? Que eu não coloquei. Aqui é negativo. Aqui é quanto? Menos 10 volts. Beleza, pessoal? E aqui no DS2 também. Vou colocar agora também a semiciclo positivo lá também. Tá bom? Vamos lá? Recapitulando, fazendo uma revisãozinha para depois de fazer aqui. Recapitulando lá. Vamos lá. Lênio, 0 para tensão de pico, que é 10. 0 para 10. Conduz esse cara. Conduz pelo resistor, vem para cá. Legal. Tensão de pico. Qual que é a tensão em cima do D1? 0,6 volts. Porque ele está polarizado diretamente. Qual que é a tensão nesse exato momento sobre o D2? É a tensão reversa. Por quê? Quando esse estiver conduzindo aqui a positivo daqui para cá, esse cara aqui vai estar negativo. Se aqui vai estar menos 10, aqui vai estar mais 10. Daqui está menos 10, daqui está mais 10. Menos 10, mais 10. Menos 10, mais 10. Mais 10, conduz D1. Quarta D2, porque aqui está com negativo. Quarta D2, tensão reversa. Beleza? Aí quando mudar, aqui ficar positivo. Quando aqui ficar positivo, né? O que acontece? VD2 conduz. VD2 conduz. O D2 conduz. E aqui vai ficar quanto? Mais B. Ou seja, a tensão de pico agora vai ficar sobre a carga. Olha aqui, ó. A tensão de pico sobre a carga aí. Tensão de pico sobre a carga. Tensão de pico sobre a carga. Tensão de pico antes do diodo. Tensão de
0,6 sobre D1, tensão de pico sobre a carga. Beleza? Tensão de positiva daqui para cá sobre D2, né? Que é o nosso VS2 aqui, ó. VS2 é quanto? Positivo, positivo. Qual que é a tensão em cima do diodo aqui? Positivo, 0,6. Qual que é a tensão em cima da carga? Tensão de pico. Beleza, pessoal? Muito simples assim, tranquilamente assim, tá? Portanto, vou fazer aqui o sentido da corrente. Fazer o sentido da corrente aqui, ó. Corrente gerada, é induzida. Positivo aqui. Ó, positivo vem. Semiciclo positivo. Corrente vem. Passa pela carga. Chega no zero. Legal. Ó. Beleza? É o que? É esse cara aqui, ó. Diodo D1 conduzindo. E qual que foi a tensão na carga? Tensão de pico. Tensão de pico. Tranquilo? Legal. Vou inverter agora. Tensão de pico agora ficou aqui, ó. Tensão de pico ficou aqui, ficou. Olha o que vai acontecer. Agora tensão de pico aqui. Corrente positiva do mesmo jeito. Positivo. Corrente vem. Passa pelo resistor. Vem para o zero. É isso? Exatamente. Olha lá. Conduziu D2. Conduziu D2. Qual a tensão de pico? Bom, se aqui é positivo, é a mesma coisa dizer daqui qual o valor da tensão daqui para cá. Porque se aqui é a mesma coisa, daqui para cá é zero. Isso aqui está ligado, né? Esses dois estão ligados. Então daqui para cá é quanto? 10. Daqui para cá é quanto? 9,6, 9,4. Está aqui. Produziu esse cara aqui. Beleza, pessoal? Maravilha, né? Agora esse cara aqui, ó. ID1. Qual que é a corrente? Agora a corrente, não tensão. Qual que é a corrente em cima do diodo D1? Qual é a corrente que passa por D1? Olha lá. Qual que é a corrente que passa por D1 quando D1... Melhor. Qual que é a corrente que passa por D1? Vou falar assim. Qual que é a corrente que passa por D1? Olha no gráfico. Qual é a corrente que passa por D1? O valor da corrente. Qual que é o valor... Olha só a pergunta, hein? Qual é o valor de variação da corrente quando o diodo D1 está conduzindo? Olha que interessante. A gente não vai ter exatamente o valor, mas ela vai sair de um valor de zero, né? E vai subir e vai voltar para zero. Então olha só, qual que é a corrente de D1 quando o D1 está conduzindo? Olha aqui, onde que está D1 conduzindo aí? Olha o D1 conduzindo aqui, ó. Olha o D1 conduzindo aí. Portanto, a corrente vai estar em fase, né? A corrente vai estar em fase, ou seja, ela vai andar junto com a tensão em cima de D1. Tá bom? Aqui, ó, a tensão em cima de D1 está aqui, ó. Tá bom? Então a corrente ela vai andar junto aqui em cima do D1. Como vai estar circulando uma corrente aqui por D1, nós vamos ter aqui uma corrente aqui por D1. A gente pode simbolizar assim, ó. A gente pode colocar assim, a corrente, colocar em verde, tá? A corrente sobre D1, ó. Corrente sobre D1. Tá? Ela começa aqui no zero, aí a tensão vai chegar a 0,6 em cima do diodo, D1, ele vai estar conduzindo. A corrente vai chegar lá até um determinado valor, né? E vai conduzir também, junto com o D1 aqui, ó. Podemos fazer assim, ó. Conduzir junto com o D1 aqui. O valor da corrente junto com o D1. Podemos fazer assim. Tá bom? E qual que vai ser a corrente em D2? Quando o D1 estiver conduzindo? Lembre, quando o D1 estiver conduzindo, não vai ter corrente por D2. Então, D2 vai ser o quê? Zero. Não vai ter corrente por D2. Em D1 vai subindo, aí vai ter uma corrente, depois a corrente cai, quando para de conduzir D1, só que o D2 não tem corrente nenhuma. Exatamente. E quando
estiver conduzindo o D2, o que vai acontecer? A corrente em D2 vai estar a mesma coisa. Corrente D2 vai estar existente. Certo? Exatamente. E qual que é a corrente no D1? Lembra? D1 não vai estar tendo corrente, porque é o D2 que está conduzindo. Então qual que é a corrente de D2? Vai ser zero. Opa, aqui, né? Vamos ver. Aqui, ó. Beleza? Corrente D1, nada de corrente por D1. Nada de corrente por D2, corrente por D2. Corrente por ID2, corrente por D2. Beleza, pessoal? É isso aí. Um detalhe interessante para vocês observarem, eu coloquei isso, fiz um material em PDF para vocês, e coloquei esses detalhes para vocês lá no material em PDF, né? Comentando para vocês sobre isso, sobre a tensão reversa do diodo em comparação ao outro, quando um estiver conduzindo. Então, quando D1 estiver conduzindo, certo? Sobre D2, VD2, a tensão sobre VD2 vai ser o quê? 2 vezes a tensão de pico. Tá bom? D1 está conduzindo? Tá. Qual que é a tensão sobre o diodo 2? 2 vezes a tensão de pico. Por quê? Porque ele está recebendo a tensão reversa sobre ele. Tá? E quando o D2 estiver conduzindo? Quando o D2 estiver conduzindo, qual que vai ser a tensão de VD1? VD1 vai ser igual a 2 vezes a tensão de pico. Tá bom? Sempre o inverso. Um está conduzindo, o outro aqui recebe toda a tensão de pico sobre ele. As duas tensões de pico sobre ele. A gente viu, né? No desenho que eu fiz. Né? Aqui tem quanto? 20 volts. Agora esse aqui está conduzindo, esse tem queda de 0,6. E sobre esse cara aqui está com quanto? Lá os 20 volts de tensão reversa. Que é a tensão reversa. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver uma coisinha aqui, se tem mais alguma coisa para eu falar para vocês. Eu acho que não, basicamente eu acho que é isso. Tensão reversa, que foi interessante, eu comentei lá no material PDF, comentei aqui também. Tensão direta, os diodos, né? Basicamente é isso, tá bom? Então essa foi a nossa primeira aula de circuito retificação de onda completa. E vamos agora para estender um pouquinho mais, que eu vou inverter agora os diodos de posição, vou criar um circuitinho um pouquinho diferente com diodos em outra posição e vamos calcular as formas de onda e as tensões tudo de novo. A gente virar o circuito do avesso como a gente faz, tá bom? Até a próxima.